Olá, aluno Prolabore, em continuidade aí da nossa instrução 01. Então, afiadinho, o xizinho lá na prova lá não vai errar não? Promete para mim? Promete para o tenente George? Promete para o professor George aqui? Então vamos comigo aqui então. Nós vamos falar um pouquinho agora do artigo 23, que fala sobre a deserção. Antigamente o pessoal aí, principalmente do leste de Minas, é isso, desertava com força, né? Ia lá para os Estados Unidos, ficava rico, comprava quase Valadares todo, comprava Aimorés, comprava ali aquela região todinha ali. E aí depois voltava e entrava na polícia normalmente, com tranquilidade, ficava preso lá um pouquinho no quartel, né? Ficava detido lá, no jardim. O pessoal lembra disso aí, né? O pessoal lembra. Eu sou da área de Valadares, não, eu conheço, formei em Valadares. Hoje não. Como era muita gente, né? Como era muito desertor, a polícia adotou uma situação específica para a deserção. E lá no estatuto, ela incluiu como que ficará a situação do desertor. E a instrução explica. A instrução 01 vem explicar para a gente. E aí, como é que funciona isso? Então vamos lá no artigo 23 para a gente ter esse entendimento. E esse entendimento vai esclarecer para nós o que acontece atualmente com o desertor. Beleza? Presta atenção. Deserção, artigo 23 da instrução 01. Quando da captura ou apresentação do infrator, o artigo 240A do Estatuto fala o seguinte: deve a autoridade militar, com base no artigo 34.2, que é as situações de PADES, que nós já estudamos. Se você não souber, de cabeça aí, vou dar um cocão, presta atenção comigo. Ou o artigo 64.2, né, do Código de Ética. Submetê-lo a PAD ou a PADES, porque enquadra na situação de honra pessoal e ao decoro da classe. Isso foi questionado, que não sei o quê, mas está lá. E foi recepcionado. Foi recepcionado pela nossa Justiça Estadual. E todo mundo que recorreu, tá ganhando não. Não tem conhecimento do cara que está ganhando isso não. Beleza? Então a deserção agora, ela já está vinculada no artigo 34.2 ou no 64.2, que o militar que é desertor comete um fato que contraria a honra pessoal e o decoro da classe. Beleza? Fique veiaco, filho. Não deserta não. Vai tirar férias, vai lá passear e volta. Não esquece de nós não, da polícia não. Né? Não passa de 8 dias não, que aí já era, da zebra. Parágrafo 1º. A consumação, consumada a deserção, no 9º dia de ausência do militar. Então você conta 8 dias, a partir do momento que o militar não se apresenta ao serviço, eu conto 8 dias. Quando que se consuma a deserção? No 9º dia. O 9º dia, isso é questão de prova. Então você tem 8 dias, o militar não veio. Então são faltas que ele recebe. Ele estava recebendo faltas. O 9º dia é o marco do militar não comparecendo ao serviço. Ele vai enquadrar em deserção. Sem licença, lógico, porque às vezes o militar está licenciado, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O militar está licenciado, ele está amparado administrativamente, e aí, tranquilo. Se for homologado, sem problema nenhum. Não podendo o militar ser sancionado pelas transgressões de falta ao serviço, no artigo 13.20. Então, a própria legislação prevê, se é deserção, ele vai estar enquadrado no 13.3, contra a honra pessoal e o decoro da classe. Ele vai estar enquadrado, e lembra que uma coisa impede a outra? Se eu estou enquadrado no 13.3, e vai enquadrar também no 34.2 para abrir PADES, ou no 64.2 para abrir um PAD contra esse militar,
Só que as condutas do 13, que seria 13:3 ou 13:20, é pelo mesmo fato. Então eu não posso amoldar nas duas. Por isso que eu não posso puni-lo com as faltas e abrir uma deserção. Não tem jeito. Não tem jeito. Não pode ter, né, contra a honra pessoal o decoro da classe no mesmo fato transgressor. Não vai. Um anula o outro. Ou é falta ou é deserção. Se passou do 9º dia, 13:3, e aí a gente vai abrir um padezinho para o militar devido ao 34:2 ou 64:2. É isso. Simples. No bis in idem, que também entra nessa parte da matéria. Porém, o militar voltou antes do 9º dia, se apresentou. Isso é falta. Se ele faltou nesse período 3 serviços, são 3 faltas. Elas são independentes. Elas são contadas separadas. Pô, mas é o mesmo fato, ele faltou em sequência. Não, filho. Ele faltou um dia, acabou o serviço. Ele faltou outro dia, acabou o serviço. Ele faltou o 3º dia. São 3 faltas distintas. Ok? Ah, não, então é melhor esperar o 9º dia para... Não, me ajuda aí, filho. Você vai ter 3 faltas, beleza, mas o outro você já vai a pá de direto. Você cometeu uma deserção. Ajuda o tio, filho. Ajuda o tio aqui. Vai pensando errado, não. Vamos concentrar aqui. Vamos lá, parágrafo 1º. Consumada a deserção no 9º dia de ausência do militar, sem licença e tal, já falei. Segundo, não pode, caso não se consume deserção, as faltas do serviço deverão ser regularmente processadas. Então não configurou? Vai se processar cada falta em cada dia, conforme a gente falou. Da deserção, bem explicadinho, tranquilo, lembrando, característica. O que cai na prova, tenente? O que cai na prova, tio? Hein? Presta atenção. Deserção, certo? O que vai cair na prova desse fato? Se considera a partir do 9º dia, ok? Se o militar faltar o serviço e não configurar essa questão aí, processa cada falta em separado. Se o militar for um desertor, automaticamente isso já afeta a honra pessoal e o decoro da classe. Para a prova é isso. Não foge disso não, senhor. Olha que simples, que resuminho, fino, delicioso. Continuando, mudando o assunto um pouquinho, débitos de militares. Antigamente o camarada devia situações assim, quem tinha uma dívida, né, com esse militar, dívida não, né, quem tinha um crédito com esse militar, ia lá no quartel reclamar, o comandante chamava o militar lá, praticamente obrigava ele a pagar, né, ou punia o militar. Hoje não. Uma coisa independe da outra. Claro que tem a má fé. Claro que às vezes o militar, se for comprovado que ele utilizou da farda, ele utilizou, né, da sua função pública para adquirir aquela dívida, muda um pouquinho. Mas se for uma dívida comum, tem jeito não. Aí é civil, esfera civil, ele se vira para lá, não esquenta a cabeça não. Ok? Olha o que diz a legislação lá no artigo 24 do militar que tenha débito reclamado junto à administração. É vedado, veio tão forte que é vedado aos comandantes utilizar o seu poder disciplinar com a finalidade de obrigar os militares a satisfazer seus débitos. O que o comandante pode fazer é orientar. Uma orientação. Ou se o militar falar assim, eu vou pagar não, acabou. O comandante não pode, então eu vou te punir. Não existe mais não, filho. Já era. Então não se pode obrigar o militar a pagar as suas dívidas. É um problema civil. Quem tem um crédito lá com o militar tem que buscar, né, judicialmente essa situação na esfera civil. Não há entrada da administração nesses fatos. Mas aí o artigo 25 vem falar aquilo que eu já tinha trazido de antecipação. Se tiver indícios de má-fé
ou o uso da condição, porque aí, má fé, o cara comete um crime. Ele começa a cometer crime. Isso é má fé. E assegurados os postulados, o uso da condição funcional. Ele usa a farda, ele usa a sua função pública para adquirir essa dívida, aí ele começa a entrar na esfera administrativa, ele começa a trazer um prejuízo à imagem institucional. E assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o militar poderá ser responsabilizado. Ok? Artigo 13, 19. Uso da graduação para vantagens. O militar lá comete crime quando ele usa a graduação para vantagens. Amoldou administrativamente? Beleza. Aí a administração entra. Aí a administração pode entrar e punir o militar. Tranquilo? 2. Assumir compromisso pela instituição. Se amoldar nesse fato, a administração pode entrar nesse fato aí. 15.3. Princípios da boa educação e correção de atitudes. Sem prejuízo de um possível crime militar. Se o cara cometeu um crime, esfera penal, non bis in idem com administrativo. Separação das esferas pode punir o militar tanto numa esfera, tanto em outra. Então, esses crimes aqui, servirão de residuais para administrativo. Entendeu como é que é simples? É vedado ao comandante utilizar o seu poder disciplinar. Vedado, não pode. Não pode de maneira nenhuma. Porém, se o fato concreto, a situação em si, faz com que o militar utilize da imagem institucional para adquirir aquela dívida, para obter vantagem, para enganar alguém, aí a administração pode exercer o seu poder de império para punir o militar. Tranquilamente, sem estresse nenhum. Beleza? Conseguem separar isso? Agora o militar tem dívida lá fora, em situações rotineiras, pegou emprestado lá e não pagou, Teve um acidente de trânsito lá, ele não pagou. O problema é deles. O problema é dele, o militar que se vire lá. Vai chorar lá com o pessoal da justiça comum. Graças a Deus, mudou isso daí também, Graças a Deus, isso aí é muito claro. Senão a gente tem um envolvimento muito forte na vida particular do nosso militar ou das instituições em relação aos subordinados. Não tem jeito. Tranquilo? Vamos continuar. Má fé do acusado, lembrando disso aí, no artigo 26, traz antes da providência verificar as circunstâncias fáticas de cada caso eventual de má fé. Quando este valesse de sua condição de militar a fim de obter crédito junto ao credor, para então responsabilizar disciplinarmente, e aí nós vamos abrir um processo próprio, um processo disciplinar que nos autos devem comprovar que esse militar agiu de má fé, utilizando a imagem institucional para adquirir vantagens, para adquirir benefícios próprios. Tem que fazer o procedimento, não tem jeito. É isso que o artigo está falando. Antes da administração tomar qualquer atitude, e assim sucessivamente. Bacana? Mudando de assunto, nesse mesmo bloco, a gente vai falar sobre anulação de punições, anulação de sanções. O que é uma anulação? Eu tenho lá no artigo 49 do Código de Ética trazendo que nós podemos anular uma sanção, nós podemos anular uma punição. E lá no artigo 94 do mesmo Código de Ética, a gente fala sobre o cancelamento de punições. Para você responder as questões do CRS, você tem que saber a diferença desses dois. O que é um cancelamento, o que é uma anulação. Anulação, não confunda a palavra. Anulação é quando você percebeu ou, após trânsito julgado, ativação da punição do militar, foi comprovado uma má-fé
Foi comprovado um erro administrativo, foi comprovado que aquele processo lá teve vício, teve falha, você vai ter uma anulação. O cancelamento é em decorrência do prazo decadencial. Decorridos 5 anos do militar, nós iremos cancelar o que existe na ficha do militar. Está lá previsto no artigo 94, tá, o cancelamento. Nós já explicamos sobre isso. Olhe os vídeos anteriores lá. E isso, inclusive, também é considerado como uma recompensa. E depois de 5 anos, não se pode fazer referência àquela situação do militar. Ok? E aí, no artigo 27, vai falar sobre as anulações. Lembra-se? Vício, né? Situações lá que tem erro no processo. Aí fala da competência. A competência para se anular as sanções, nos termos do artigo 49 do Código de Ética, são as mesmas autoridades previstas no artigo 45 do Código de Ética e Disciplina do Militar. Vamos lembrar as autoridades? Comandante-geral, Shen, né, que hoje é subcomandante-geral. Né? A gente tem lá o chefe do Estado-Maior, que está escrito lá no Código de Ética. Você tem o chefe do gabinete militar, que é uma situação sui generis, já expliquei isso, olha lá, dá uma olhadinha. Você tem os diretores e os comandantes de RPM. Você tem os comandantes de unidade. E você tem o corregedor, que é o responsável direto pela questão disciplinar dentro das instituições militares, tanto no bombeiro, tanto na polícia. A gente tem os corregedores. Essas funções do artigo 45 estão definidas administrativamente, definidas no regulamento, como autoridades que podem punir. Se elas podem punir, o Código de Ética, a instrução 01, mostra também que elas podem anular. E as anulações são de autoridades. Se eu sou um comandante de unidade, de centro, eu sou um comandante, e eu fiz a punição do militar, se eu percebi que houve erro, se eu percebi que houve vício, a gente pode fazer o quê? A anulação dessa sanção. Ou uma autoridade superior, o RPM ou o diretor, pode também anular. Quem pode? As mesmas autoridades ou a autoridade superior pode anular a sanção aplicada ao militar. Então vai. Artigo 28. Poderá o comandante, diretor ou chefe, anular uma sanção imposta por seu antecessor, observando os requisitos descritos no artigo 48 do CAPT sobre ilegalidade e injustiça, que traz lá a questão de ilegalidade ou injustiça, foi injusto e tal. Então, se o comandante anterior puniu e entrou outro comandante, ele pode anular, se for justificado como injusto ou ilegal. Ok? O artigo 29 vai falar que o artigo 48 do Código de Ética são consideradas ilegais ou injustas, e aí mostra o que é uma coisa ilegal. O que é uma coisa injusta dentro do Código de Ética. Aí traz aqui no artigo 29 explicando, é instrução, por isso que é instrução 01. As sanções disciplinares aplicadas a militar, desde que contrariem os dispositivos legais ou as normas, ou sem a observância de justificação ou absolvição. Né? Se eu tive lá algo que prejudicou o contraditório à ampla defesa, se durante o processo legal teve algum ato, né, insanável nesse processo que prejudicou a defesa do militar, o militar teve lá a sua defesa prejudicada. Se o ato foi ilegal, tem que anular. Isso é uma coisa legal ou injusta. Então, a gente, dentro do mapa, tem lá a forma que acontecem os nossos processos ou os procedimentos dentro do mapa. E isso é um fato legal que mostra o que tem que fazer. Se não for cumprido a risca, pode sofrer anulação. Fechadinho comigo? Podemos prosseguir? Artigo 30 fala também da anulação.
O pedido de anulação da sanção disciplinar deve ser encaminhado por meio do comandante, chefe do postulante, à autoridade com competência para anulação. Então você tem lá o comandante do militar e ele verificou que o corregedor que aplicou a punição, ele encaminha ao corregedor que tem competência para anular. Então o corregedor para cima, que no caso seria o comandante geral, eles podem anular essa sanção. Então pode ser a mesma autoridade ali que aplicou a sanção ou autoridade superior. Se foi o próprio comandante que aplicou a sanção e depois verificou-se que houve um vício insanável, ele anula aquela sanção. Ele mesmo pode anular. Bacana? Parágrafo único. Anulação de sanção que tenha sido alvo de recurso disciplinar, caberá à autoridade que tenha solucionado o último recurso. Então o comandante puniu, pediu a punição lá para o militar. E aí ele entrou com recurso. E essa foi na primeira instância lá. Vamos supor, comandante de unidade. Beleza? E aí o RPM aplicou a sanção também, pediu a punição. E essa sanção foi ativada pelo RPM. Nesse caso, quem pode anular a sanção é o RPM para cima. O comandante dele não pode. O comandante, o tenente-coronel aqui, mesmo vendo o vício insanável ali, ele tem que encaminhar a autoridade superior, para que essa autoridade superior faça o processo de anulação. Está bem claro aí, para vocês perceberem isso. Pode ler o material que vocês vão ver que está bem mastigadinho aí. Entenderam? Só a autoridade que puniu, se foi instância de recurso. Pô, mas chegou na última instância, chegou no comandante geral. Somente o comandante geral pode anular. Somente o comandante geral pode anular. Mesmo as autoridades subordinadas a ele, percebendo esse processo, vendo o vício insanável, só o comandante geral, porque ele que aplicou. Eu não posso desfazer de uma autoridade superior minha e fazer algo que eu não tenho competência para isso. Ok? Eu perco a competência. Posso anular se eu for o comandante da unidade? Pode. Mas perde a competência a partir do momento que a autoridade superior a essa aplicou a sanção. Vamos lá. Continuando aí essa questão de anulação de sanção. Nos casos de transferência de militar, só pode anular a sanção a autoridade do mesmo nível funcional ou superior a que aplicou a sanção. Então o militar foi transferido para outra unidade. E aqui eu tenho um comandante de unidade, né, ou um centro. E esse militar foi punido pela RPM. O militar foi para outra unidade. E aí ele pede anulação. O comandante dele lá, que era a unidade, não pode. Tem que ser no mesmo nível hierárquico. No mesmo nível, ou superior. Qual que é o nível hierárquico? Por exemplo, se ele foi para uma diretoria, somente o diretor pode fazer a anulação dessa sanção. Porque quem puniu o militar foi um RPM, que é um coronel. Diferentemente, se ele tiver numa unidade de batalhão, tiver num batalhão, uma unidade, batalhão, e ele foi para um centro, ali pode haver anulação. Ok? Se foi o corregedor, pode transferir o militar, mas somente o corregedor pode fazer essa anulação, ou a autoridade superior. 2. Aplicadas pelo comandante-geral, (SHEM), chefe do gabinete militar e corregedor, poderão ser anuladas pela própria autoridade ou superior. Eu falei isso para vocês. Uma autoridade subordinada a essas autoridades aqui descritas no artigo 45 não pode tomar a decisão de anular algo do superior hierárquico. Inclusive podendo tomar uma poada também. Faz isso não, cara. Não deixa não. Não coloca seu comandante em fria, não. Artigo 32. O militar poderá postular pessoalmente o seu pedido de anulação ou por intermédio de um procurador. Tranquilo isso daí, né?
O militar pode contratar um advogado, pode contratar pode pedir para nomear um curador, e este pode solicitar essa anulação quando ele perceber que houve um vício insanável. Bacana até aqui? Vamos parar nesse bloco, nesse ponto. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade aí aos nossos estudos da instrução 01. Beleza?